Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Pensamento Crítico. Dando continuidade à série de vídeos sobre neoliberalismo, neste nono vídeo, nós trataremos sobre um tema que está, ou deveria estar, no centro do debate jornalístico. Os paraísos fiscais deveriam ser proibidos? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você para se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Mas você deve estar pensando, o que este tema tem a ver com o neoliberalismo? Tem sim, já que os paraísos fiscais eles são utilizados por milionários e servem como um mecanismo de lavagem de dinheiro e de sonegação fiscal. Se você digitar no YouTube paraíso fiscal ou Pandora Papers, aparecerá dezenas de reportagens sobre o tema e por isso mesmo eu não irei ser repetitivo. O meu objetivo aqui será questionar o porquê da grande imprensa brasileira não ter dado a importância necessária à bomba lançada pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, deixando às claras as contas de milhares de milionários nos paraísos fiscais e como estes paraísos fiscais contribuem para aumentar a desigualdade no mundo. Vamos iniciar pelo primeiro questionamento. O Pandora Papers expôs ao mundo o nome de celebridades internacionais da música, do cinema, de políticos e chefes de Estado de vários países, inclusive do Brasil, que ocupa a quinta posição no mundo com 1.897 citados. Dentre essas pessoas estão empresários e, pasme, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Uma notícia desta no meio jornalístico deveria mobilizar um grande número de jornalistas de todos os meios de comunicação para aprofundar a investigação e encontrar os chamados furos jornalísticos. Você concorda comigo? Pois é. Não vimos a Rede Globo mostrando o quanto isso é prejudicial ao país, nem o SBT, a Bandeirantes, a Record, criticando o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central por ter se aproveitado dos cargos públicos que possuem para aumentar o seu patrimônio, desvalorizando o real em relação ao dólar. Vamos lembrar as várias declarações feitas por Paulo Guedes que a desvalorização da moeda seria bom para o país. Bom para o país é algo questionável, mas para a sua fortuna, atingindo 52 milhões de reais, e calcula-se que ele teria um ganho diário de 14 mil reais. Está bom para você? O que mais? Mas o que a imprensa fez foi focar se isto era ilegal ou não. Mesmo que não seja ilegal, é indecente, é imoral. Para se beneficiar, ele prejudicou todo o país. Resumir o debate à legalidade ou ilegalidade de ter dinheiro no paraíso fiscal é empobrecer o debate. Porque as leis, elas servem para proteger os interesses da classe dominante, formada pelos milionários e que, como sabemos, não pagam impostos. Só existem dois motivos para alguém ter dinheiro depositado em um paraíso fiscal: a lavagem de dinheiro ilegal, proveniente de tráfico de drogas, de armas, de mulheres, a venda de órgãos e todo tipo de crime cometido, ou para sonegar impostos que deveriam ser pagos no país de origem e que não são pagos nos paraísos fiscais. Mas por que a grande mídia não faz esse debate? Não é por falta de competência, mas podemos elencar alguns possíveis motivos e você pode tirar suas próprias conclusões. Bom, primeiro, porque várias pessoas denunciadas, elas fazem parte da grande elite, que possui milhões de reais investidos em publicidade nos meios de comunicação e poderiam retirar sua publicidade se fossem investigados e denunciados pelos órgãos de comunicação. Além da questão financeira, esses empresários, eles foram e continuam sendo apoiadores desse governo genocida e que adoram fazer o discurso de patriotas que amam o Brasil. Vejamos só alguns deles. O Flávio Rocha, dono da Riachuelo. O Eduardo e o Fernando Barreiro, da Prevent Senior. Plano de saúde, que foi denunciado na CPI por fazer experimentos do chamado tratamento precoce e que causou a morte de diversos pacientes. E o Luciano Hang, mais conhecido como Velho da Van, que gosta de vestir-se de verde e amarelo. Estão também nessa lista os donos, sócios ou acionistas de empresas como a Crefisa, a Grandene, a MRV, o Banco Inter, a CNN. Tem mais.
Os 66 maiores devedores de impostos no Brasil, eles possuem fortunas em paraísos fiscais. Em outras palavras, os impostos que deixaram de pagar foram parar em paraísos fiscais, enquanto nós, que trabalhamos todos os dias, ao final do mês, o imposto é descontado diretamente do salário. Segundo, pelo apoio declarado que os meios de comunicação dão ao presidente Bolsonaro e principalmente ao ministro Paulo Guedes, responsável por uma política econômica neoliberal que tem como principal objetivo a retirada dos direitos dos trabalhadores, seja do serviço público ou seja da iniciativa privada. A privatização das empresas e órgãos estatais, o desmonte da máquina estatal e a impossibilidade de pensarmos novamente em uma política de desenvolvimento nacional e soberana. A manutenção de Paulo Guedes no Ministério da Economia e o do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central é mais uma demonstração que o discurso moralista dos meios de comunicação ao falar de corrupção em governos petistas é demagógico e atende apenas aos interesses da classe dominante da qual eles fazem parte. Bom, e por último, porque proprietários dos meios de comunicação também aparecem na lista divulgada no Pandora Papers. Dentre esses nomes consta a neta do Roberto Marinho, Paulo Marinho, com 2 offshore. Os donos da Jovem Pan, Antônio Augusto e Marcelo Leopoldo. Não é à toa que a Jovem Pan minimizou a notícia. Os filhos do Ratinho, apresentador do SBT, e a editora 3, que publica a revista Isto É. Além destes estão os proprietários da editora Abril, a editora que publica a revista Veja, notabilizada em publicar informações falsas contra Lula e o PT. Nesse caso, eles possuem 6 offshore, das quais 2 não foram informadas ao fisco e eles possuem uma dívida trabalhista com ex-funcionários que foram demitidos e não receberam indenização, alegando que a editora não possuía condições de pagar. O sindicato entrará com um recurso para que a justiça reveja a decisão baseado nos novos fatos omitidos pela editora Abril. Bom, acho que sobre isso não preciso dizer mais nada. Você tire suas próprias conclusões. Vamos para o segundo questionamento. Como estes paraísos fiscais contribuem para aumentar a desigualdade no mundo? Segundo pesquisa das universidades da Califórnia, em conjunto com a Universidade de Copenhague, em 2016, cerca de 650 bilhões de dólares foram transferidos para paraísos fiscais. Em 2013, segundo o professor Ladislau Dobor, o dinheiro depositado nos paraísos fiscais representava cerca de 25% do PIB mundial. E o Brasil já havia transferido mais de 520 bilhões de dólares para paraísos fiscais, o que representava cerca de 26% do PIB do país. Estamos falando em transferências legais, mas sabemos que o dinheiro proveniente de atividades ilegais não estão sendo computadas nessas pesquisas. Das remessas legais, boa parte elas são enviadas por empresas transnacionais. As empresas americanas transferem cerca de 60% dos seus lucros, enquanto em outros países a média é de 40%. Por causa destas transferências, os Estados Unidos eles perdem 17% da sua receita tributária, enquanto a França perdeu 24%, a Alemanha 29% e o Brasil, em 2016, perdeu 10% de receita tributária, o que representou 24 bilhões de reais. Mas além dessa perda, existe outro tipo de perda. As empresas transnacionais instaladas no Brasil, elas podem abrir empresas em paraísos fiscais, realizar uma venda com valores subfaturados para estas empresas laranjas, para pagar um imposto insignificante no Brasil. E depois a empresa no paraíso fiscal, ela venderá a qualquer outro país sem pagar um único centavo de imposto, com valores mais altos, já que esses paraísos eles não cobram nenhum imposto por transações financeiras. Com isso, o Estado brasileiro ele deixa de arrecadar milhões de dólares em impostos. Mas o que isso tem a ver com a sua vida? Tem a ver porque o imposto não pago pelos milionários de nosso país irá fazer falta para financiar a saúde, a educação, o transporte público, a segurança, os programas sociais que favorecem as camadas mais populares de nossa sociedade. E quando isso acontece, quem paga a conta são os mais pobres. Lembra da reforma da Previdência? Diziam que não tinham dinheiro para a aposentadoria dos mais pobres. Lembra da reforma trabalhista?
que é preciso retirar direito dos trabalhadores porque as empresas precisam diminuir os seus custos. Lembra do congelamento dos gastos do governo por 20 anos em saúde, em educação, em programas sociais, porque os gastos do governo já estariam no limite. Lembra dos cortes no Bolsa Família, no programa de renda básica? Pois é, os ricos sonegam os impostos e os pobres pagam a conta. Mas voltando ao Paulo Guedes, ao defender a desvalorização do real com relação ao dólar, Paulo Guedes ele só beneficiou os milionários, que como ele, possuem dólares nos paraísos fiscais, e o agronegócio brasileiro, que preferiu exportar toda a safra de grãos ao invés de vender no mercado nacional, provocando a alta do preço dos alimentos, como já expliquei no vídeo Por que a cesta básica está tão cara. Provocou também inflação porque diversos ramos das indústrias brasileiras necessitam importar máquinas e insumos e, com o real desvalorizado, esses insumos e máquinas ficaram cada vez mais caros, afetando o preço dos produtos para o consumidor final. Se nós tivéssemos uma imprensa séria, todas essas questões elas podiam ser debatidas de forma mais aprofundada, elevando a consciência do nosso povo sobre algo tão importante para a sua vida. Por isso é importante nós fortalecermos os canais de comunicação alternativos, que têm compromisso com a verdade dos fatos e com a elevação da consciência política dos trabalhadores explorados por este sistema. Bom, mas eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dê um like, ative o sininho, compartilhe este vídeo com os seus amigos. Se você quiser nos dar apoio e assistir vídeos do canal, inscreva-se. Não se esqueça de fazer um comentário e até sugerir um tema para o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo sábado.